Vamos dar início então a esse culto. Primeiramente, bom dia aos irmãos, os irmãos que estão aqui. Também um ótimo dia para você que está aí na sua casa, não só assistindo o culto, mas cultuando ao Senhor conosco. Nesse momento, vamos curvar a nossa cabeça ao som do prelúdio, acalmar os nossos corações, nos acomodar e assim nós damos início ao culto. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Assim como essa canção tocada, Senhor, nós queremos deixar tudo no teu altar, Senhor. Nessa manhã, em toda a nossa vida, Senhor. Carecemos de ti, Senhor. Carecemos do teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Que esse culto brote do nosso mais íntimo, Senhor. Que seja em espírito e em verdade, Senhor. Se porventura as nossas mentes estão divagando, Senhor, em outros lugares, Pai, nos ajuda a fixar os nossos pensamentos unicamente no Senhor nesse momento, Pai. A cultuar ao Senhor do modo que o Senhor é digno, Senhor, de ser cultuado, Pai. Nós te agradecemos por termos o privilégio, Senhor, de te servir, de te chamar de Pai, de podermos cultuar o teu santo nome que é santo, 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 Pai. Sê conosco nessa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, renova as nossas forças, traz-nos de volta, Senhor, aqueles que perderam a alegria da salvação, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica da palavra do Senhor. Convido a nossa irmã Sara
a nos auxiliar na leitura, que será feita no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler no capítulo 18, do verso 13 ao verso 35, capítulo 19, do verso 1 a 7 e do 32 ao 37. Mas iniciemos a leitura da palavra do Senhor. Então, no capítulo 18, verso 13, nós faremos a leitura até o verso 35. Nessa primeira perícope que nós separamos aqui, nesse conjunto de versículos, note a ação dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Então, todos acharam? Podemos fazer a leitura? Então, nós vamos fazer a leitura alternada. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Laques: Eu errei, saí da minha terra, atenderei tudo quanto exigires. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas e dos umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Porém, este enviou Tartã, Rabsares e Rabsaqué, com um grande exército de Laques ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém. Quando chegaram, pararam ao pé do aqueduto do açude superior, que fica ao lado do caminho do campo do lavandeiro. Eles mandaram chamar o rei e o mordomo e Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sibna e o cronista Joá, filho de Asaf, vieram ao encontro deles. Então Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é essa que tens? Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te revoltares contra mim? Tu estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes: Nós confiamos no Senhor nosso Deus, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Adorareis neste altar em Jerusalém? Agora assume um compromisso com o meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiro para eles. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Por acaso eu teria vindo atacar e destruir esse lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou: ataque e destrói essa terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: Pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, mas não fales na língua dos judeus, porque o povo que está em cima do muro está ouvindo. Porém, Rabsaqué lhe disse: Por acaso meu senhor mandou dizer essas coisas a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão seu excremento e beberão sua urina? Então Rabsaqué colocou-se de pé e clamou bem alto na língua dos judeus: Ouve a palavra do grande rei,
do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e vinde a mim. Assim cada um comerá da sua vide e da sua figueira e beberá a água de sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade, os deuses de Safarvaim, de Rena e de Iva? Por acaso livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Irmãos, nesse primeiro trecho nós vemos a soberba dos inimigos do povo de Israel, né? Não só afrontando o rei Ezequias, mas o rei como a figura daquele que representa o povo. E realmente colocando Deus à prova, zombando do nome do Senhor. Agora vamos ler capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, repreensão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobrevivem. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías. Isaías respondeu-lhes: dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Eu colocarei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia que o fará voltar para a sua terra, e o matarei a espada na sua terra. Aqui nós vemos a atitude dos servos do Senhor, de entregar as causas ao Senhor, o nosso Deus. E nós vemos a conclusão dessa história, agora no capítulo 19, do verso 32 ao verso 37. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, não a enfrentará com escudo, nem construirá muros de ataque ao redor dela. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu,
voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E seu filho Esar-Adom reinou em seu lugar. Amém, amém. Aqui, meus irmãos, nós vemos o Deus que recebe a oração. É Ele quem age a nosso favor. É Ele quem faz justiça por nós. É Ele quem cuida de nós. Um detalhe muito importante dessa passagem bíblica é que não havia forças no povo de Israel para enfrentar o exército de Senaqueribe. Não tinha poder bélico, não tinha soldados suficientes. Mas essa foi uma guerra que nem se precisou desembainhar a espada. Não foi necessário, porque o Senhor fez de modo sobrenatural. E pelo mesmo caminho que eles vieram, eles foram embora, porque o Senhor é nossa força. Assim continua sendo, meus irmãos. O Senhor, Deus de Israel, o Deus da igreja, é o Deus que cuida de nós. Há causas que nos parecem impossíveis. Há inimigos que parecem intransponíveis. Mas o Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos. E Ele pode decretar a vitória sem nem ao menos nós levantarmos a espada. Só com os nossos joelhos dobrados. Porque aos humildes o Senhor dá graça, mas aos soberbos Ele resiste. Esse texto bíblico é o texto que deu, muito provavelmente, a origem no salmo que nós vamos meditar logo mais na pregação. E após esse feito maravilhoso, então foi-se escrito um salmo, lembrando, e para que esse momento ficasse em toda a história do povo de Israel, toda a história da redenção, e nós pudéssemos desfrutar disso hoje. Não sabemos se perfeitamente foi esse feito, mas tudo indica que sim, porque essa foi uma guerra que foi ganha sem tirar a espada. O Senhor é a justiça, o Senhor é aquele quem vai à nossa frente. E esse é o nosso Senhor, a quem nós cultuamos. Glórias ao nome do Senhor. Você pode desfrutar desse Pai, que é o Senhor dos exércitos. Amém? Nessa confiança que o nosso Senhor que vai à nossa frente, vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por dificuldades. Nós somos impotentes, irmãos, mas o Senhor pode. O Senhor faz aquilo que Ele deseja, segundo a sua boa e perfeita vontade e a sua eterna sabedoria. Eu convido o nosso irmão José Evangelista. Irmão José, você pode nos levar a Deus em oração nesse momento? Colocando os nossos irmãos na mão do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, louvado seja o seu santo nome, ó Deus. Ó Deus querido, obrigado por essa manhã, Senhor, tão gostosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu de vida, Senhor, para estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te buscar, Senhor, Te louvar. Muito obrigado, Senhor. Agora, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas, ó, Senhor, aqueles irmãos que não podem estar conosco aqui nesse dia tão maravilhoso, Senhor, porque está passando por alguma enfermidade, Senhor, alguma dor. Ó Deus, esteja com eles, ó Deus, abençoando, afofando os seus leitos, ó Deus, tirando as suas dores, curando as suas enfermidades, ó Deus. Como a irmã Iris, Senhor, que o Senhor esteja dando saúde a ela, força, Senhor, que ela possa estar se restabelecendo rapidamente. A mãe da Sara, que vai passar por uma cirurgia, Senhor, esteja guardando, Senhor. E tantas outras pessoas, ó Deus, tantos outros irmãos que no momento eu não consigo recordar, Senhor,
O Senhor esteja cuidando, esteja curando, Senhor. Como o caso da minha esposa também, meu Pai, que está sofrendo com aquelas dores nas costas, no joelho. Põe a sua mão poderosa também, Senhor, para curá-la, Senhor. Tudo isso eu lhe peço, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com os hinos? Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos colocar em pé para cantar o hino do HCC 444, Conta as Bênçãos. Vinde e ouvir todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Salmo 66, 16. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, e pesada cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
O hino 314, também do HCC, Preciosa a Graça de Jesus. Pela fé sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O hino 419, também do HCC. Graças dou por minha vida, dando graça ao Pai que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Amém, Jesus. Pode sentar, irmão. Sino é muito lindo, né? Sino que nós terminamos de cantar. Todos, muito, muito bem lembrado, irmã Clementina. Todos que nós cantamos, maravilhosos. Às vezes esse aqui me chama a atenção num trecho que ele fala que ele dá graças pelas rosas e pelos espinhos que elas têm, né? Dá graças pela prece respondida e também a esperança que falhou. Em tudo nós damos graças ao Senhor, porque sabemos que Ele nos dá aquilo que de fato é o melhor para nós. Amém. Vamos orar mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. Senhor, obrigado por esses hinos cantados, Senhor, que falam sobre gratidão no nosso coração e confiança no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor fortalece a nossa fé, traz a viva esperança às nossas mentes, nos recorda de tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaura a alegria da Tua salvação no nosso coração, Pai. Quando nós cantamos, nos lembrando da Tua graça maravilhosa sobre nós. Agora nos conduz, Senhor, na meditação da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala a cada um, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Fortaleça os nossos joelhos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem de hoje é Deus é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio. Baseado no salmo que a gente vai meditar nessa manhã, foi que Martinho Lutero escreveu um hino que passou os séculos, que está no Cantor Cristão no número 323, Castelo Forte. Todos nós conhecemos esse hino. E ele diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Martinho Lutero escreveu esse hino com uma letra maravilhosa, baseado no Salmo de número 46. E nós faremos a leitura nesse momento desse Salmo.
Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: ao regente do coro, cântico dos filhos de Corá, adaptado para Alamote. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Observe que esse texto, irmãos, ele é muito bem construído. Se você notar aí na sua Bíblia, tem até uns colchetes aí que está escrito interlúdio, né? A gente tem aqui o prelúdio, tem o pós-lúdio, e aqui a gente tem os interlúdios no meio das sequências aqui do Salmo. Há uma construção em que nós vemos todas essas construções com uma ênfase, sempre é afirmado novamente: o Senhor é nosso refúgio. Observem que isso acontece no verso 1, nessa primeira sequência que vai do verso 1 ao verso 3. Também é afirmado: o Deus de Jacó é nosso refúgio. No verso 7, do 4 ao 7, nós temos essa segunda divisão. E do verso 8 ao verso 11, nós temos essa divisão novamente do texto, que fala que o Deus de Jacó é nosso refúgio. O salmista queria que nós soubéssemos disso. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o nosso refúgio. E nós meditaremos, então, baseados nessa divisão do próprio Salmo que ele contém, em 3 aspectos que nós vemos nesse texto aqui. O primeiro, que vai do verso 1 ao verso 3, o salmista nos mostra quem é Deus e o que isso significa para nós. Então você pode anotar aí quem Deus é e o que isso significa para nós. Nós também vamos ver do verso 4 ao verso 7, onde Deus está e o que isso significa para nós. E do verso 8 ao verso 11 a gente vai ver o que Deus fez e o que isso significa para nós. Esse salmo, muitos estudiosos têm afirmado que nós vemos algumas questões peculiares nele que mostra que ele foi escrito após uma vitória extraordinária de Deus. Fala no verso 9 que ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. E fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não foi de modo ordinário que o salmista mostra aqui que Deus nos dá a vitória, mas ele mostra o extraordinário de Deus. Deus despedaça o arco, a lança dos inimigos, de tal forma que eles não podem nem atirar as suas flechas no seu povo. Por isso, nos parece que
o texto que nós lemos no início do culto, falando sobre a vitória do Senhor de Israel sobre o rei humano da Síria, Senaqueribe, parece ser o cenário mais propício após esse evento para ter sido escrito esse salmo. Nós também temos outro relato bíblico que pode ser possível, a vitória que Deus deu também ao rei Josafá, né? Também não houve esse levantar de espadas. Deus foi o Deus de Israel e venceu sem guerra. Então, vamos meditar inicialmente quem Deus é e o que isso significa para nós. Do verso 1 ao verso 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, Martinho Lutero entendeu isso aqui. Ele entendeu porque após ele pregar aquelas 95 teses lá no castelo de Wittenberg, ele sofreu sérias perseguições. Em certa altura, ele teve que ir até uma assembleia, né, uma corte, que iria julgar o caso dele. Se ele era herege, se ele ia ser levado à pena de morte, se ele ia se retratar ou não. Isso, não pessoas normais levaram ele à justiça, mas o imperador Carlos o levou, juntamente com a alta liderança romana, né, da Igreja Católica Romana, levaram Martinho Lutero. E a proposta não era perguntar, e aí, Lutero, como que é esse tipo de interpretação bíblica sua? A gente quer entender mais sobre isso. Não, a proposta era, você vai se retratar ou não? E uma frase icônica de Lutero que ele não poderia ir contra a consciência dele. Se a palavra de Deus afirmava tal coisa e ele não pudesse falar de outra forma, então ele não negaria, não se retrataria. E ele sai ali de Worms e, embora ali ele conseguiu ir e sair ileso, ele sabia que haveria uma caçada a ele. E muito provavelmente essa caçada se daria não no momento que ele chegasse à cidade dele, mas no meio do caminho ele seria apanhado pelos capangas do rei e seria morto. E aconteceu que no meio do caminho, realmente, encontraram ele, uma caravana, o pegaram, colocaram um saco em sua cabeça, né, digamos assim, e o levaram. E ele falou, agora já era, né? E ele chegou nesse local, que era o castelo de Wartburg. E ele descobriu que foram os amigos dele que levaram ele para lá. Então, antes do rei o capturar, os amigos dele o capturaram e o levaram para lá. E lá ele ficou por cerca de 1 ano, 2 anos nesse castelo, onde ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão, a língua que era comum do povo. E esse castelo serviu de refúgio para ele. Nesse castelo, ninguém o achou. Esse castelo era uma fortaleza. Os irmãos podem conferir esse castelo na internet. Ainda ele está lá. Foi considerado um patrimônio histórico mundial, né? Está lá na Alemanha. Se os irmãos quiserem ir lá, quiserem me levar lá também, a gente vai junto. Mas ele entendeu o castelo forte. E ele, ao ler esse salmo, ele faz essa associação. O Senhor é meu castelo forte, aonde meus inimigos não podem me achar, me apanhar, me matar. Eu estou guardado no Senhor.
E quando você vê a estrutura daquele castelo, você vê paredes construídas, não de tijolinho baiano que a gente vê aqui, né? Mas de pedras robustas, paredes largas, um castelo gigantesco, que mesmo que entrasse um exército lá, ia demorar muito tempo para achar ele, de tantos cômodos que existe lá. Devem ter muitos caminhos alternativos dentro desse castelo, de fuga dos antigos donos desse castelo. Existia muito isso. E ele fala: o Senhor é meu castelo forte, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Assim é o Senhor para nós também, irmãos. Ainda quando as adversidades nos sobrevêm, as lutas aparecem, o salmista está nos dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nele nós estamos seguros. Nele nós estamos guardados. E ele acrescenta falando: socorro bem presente na angústia. O Senhor está conosco só na angústia? Não, não é isso que o salmista quer dizer. Mas ele quer dizer que na angústia o Senhor se faz ainda mais presente na nossa vida. O Senhor nos socorre de modo especial. O Senhor é um Deus presente, irmãos. Isso significa que em momentos onde a gente percebe a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade, o Senhor se faz presente e nos dá o conforto e tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso esse texto nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. Observe a continuação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Irmãos, porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, por isso nós não temeremos nada na nossa vida. Ele fala aqui de fenômenos naturais. Ele fala, ainda que o céu, a terra e o mar venham contra nós, né? Ele usa aqui a figura de terremotos, de maremotos vir sobre o povo de Deus. Talvez ele possa estar pensando até no dilúvio aqui. Ainda que tudo isso venha, não devemos ter medo, pois nosso Deus é suficientemente capaz para nos proteger. Porque o Senhor está armado, irmãos, com poder invencível. A lança humana, a espada humana, o revólver, podem ser vencidos. Mas a mão do Senhor nunca pode ser vencida. Ele é invencível. O nosso Deus é invencível. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Mas então, isso significa que a gente não vai ter medo em momento nenhum da nossa vida? Que a gente, então, se abstém desse sentimento de medo que muitas vezes toma o nosso coração? É isso que o Salmo está nos dizendo? Acredito que não. E por isso é muito pertinente o comentário que Calvino faz a respeito dessa afirmação. Ele diz: os fiéis não têm razão de temer, visto que Deus está sempre pronto a livrá-los. Sim, está também armado com invencível poder. Ele mostra nesse fato que a verdadeira e legítima prova de nossa esperança consiste nisso, que quando as coisas ficam então confusas, como os céus parecem, como que há de vir abaixo com grande violência, quando a terra se move de um lugar e as montanhas são arremessadas nos próprios fundamentos, não obstante, continuamos a perseverar e a manter a calma e tranquilidade de coração. É muito fácil manifestar aparência de profunda confiança enquanto não vemos diante de nós o iminente perigo.
Isso é interessante, né? É fácil a gente falar, não, está tudo bem, enquanto a gente não vê iminente perigo. São nesses momentos, irmãos, que nós temos que colocar em prática a nossa fé e confiança do Senhor. É diante do coronavírus que a gente tem que colocar em prática a nossa confiança do Senhor. É diante da crise política e econômica que nós temos que nos colocar diante do Senhor. Mais uma vez que em meio a intrépido geral do mundo inteiro, nossas mentes continuam imperturbáveis e livres de medo. Esta é evidente prova de que atribuímos ao poder divino a honra que lhe pertence. Contudo, quando o poeta sacro diz, não temeremos, ele não deve ser interpretado como a dizer que a mente dos santos está isenta de toda e qualquer solicitude ou medo, como se a mesma fosse destituída de emoção, pois a grande diferença entre a insensibilidade e a confiança procedente da fé. Ele apenas mostra que tudo quanto porventura lhes ocorra, jamais sucumbirão pelo peso do terror, mas antes reunirão forças e suficiente coragem para banir todo medo, na confiança de Deus. Então não significa que o nosso sentimento de medo não há dentro de nós, mas no momento onde ele vem contra nós, é o momento de nós exercitarmos a nossa fé e confiança no Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor. Então, nós finalizamos os versos 1 ao 3, que nós vemos quem é Deus e o que isso significa para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso significa que nós podemos confiar e devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Continuando, onde Deus está? E o que isso significa para nós? Deixa eu ver do verso 4 ao verso 7, que diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Ao mesmo tempo que o texto parece apontar para Jerusalém como a cidade de Deus, nós temos algumas dificuldades, né, em afirmar isso. Primeiro porque em Jerusalém não tinha-se um rio, dessa forma que o salmista está falando. O que muitas vezes nos faz pensar, e que é muito divulgado nos estudiosos, que o salmista tem a visão de Jerusalém, sim, mas ele também lembra do Éden, da onde saíam rios ali. O rio Eufrates, são 4 rios ali no Éden. Mas em ambos, nós vemos a presença do Senhor vindo habitar com o seu povo. O Senhor habitava, o Senhor se quis fazer presente no Éden, visitando Adão na viração do dia, Adão e Eva. E da mesma forma, o Senhor quis habitar no meio do povo de Israel, em Jerusalém, no templo. A presença de Deus é o destaque desse texto. Alguns afirmam até que essas águas, esses rios, o rio que o salmista está dizendo, significa a fonte de Siloé, que a gente encontra inclusive nos evangelhos. Uma fonte pequena, mas o que nos faz pensar que aquilo que é ínfimo, insignificante para o homem, é mais do que suficiente para nós, se flui de Deus para as nossas vidas. O rio da graça de Deus é suficiente para nós. Mas nós também podemos
pensar aqui na imanência de Deus e na transcendência de Deus. Nós vemos um Deus que habita em um lugar, na luz inacessível. O Deus que está nos céus, o Altíssimo, num lugar de soberano, regendo toda a terra. Aquele Deus, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. De onde sai do seu trono rio, assim como é narrado em Apocalipse, que do trono do Senhor sai um rio. Do outro lado desse rio, a árvore da vida, a árvore da cura para todas as nações, para todos os povos. Nós nos lembramos e nós vemos que a Escritura, irmãos, ela é uma só, ela tem a sua continuidade, ela tem a sua unidade no meio da diversidade, pluralidade de textos, mas todos eles fazem sentido, unidos, pois há um mesmo autor, o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que esse Deus está distante, esse Deus se faz presente no meio do seu povo, ele quer habitar no meio do seu povo. Nós lembramos aqui do Éden, mas nós também podemos lembrar do tabernáculo. Deus quis se fazer presente no meio do povo, no tabernáculo. No meio do deserto, Deus estava com o povo. Deus quis se fazer presente em Jerusalém, no Monte Sião, no templo em Israel. Deus se fez presente. Se você se lembrar da história, quando Salomão consagra o templo ao Senhor, a glória do Senhor enche o templo. Mas, irmãos, Deus se quis fazer presente em carne e osso no nosso meio, através de Cristo Jesus. O Senhor está conosco, o Senhor continua conosco, e o Senhor continua presente no meio do seu povo, na presença maravilhosa do Santo Espírito de Deus no nosso meio. O Senhor habita no meio do seu povo. Glórias ao nome do Senhor. E qual é o motivo? Aqui, que o salmista nos faz lembrar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, o Deus de Jacó nos remete à aliança de Deus. Deus de Jacó, por que Deus de Jacó? Porque Deus firmou uma aliança com Jacó, Deus firmou uma aliança com Isaac, Deus firmou uma aliança com Abraão, uma aliança irrevogável, uma aliança onde Deus é o cumpridor dessa aliança, uma aliança que não depende do homem. Nós vemos na história da redenção quanta coisa errada que o povo de Israel fez, mas o Senhor sempre manteve a sua promessa ao remanescente fiel. Deus é o Deus da aliança. Nós estamos firmados no pacto, irmãos. Nós somos selados por Deus, pelo pacto que Ele fez com Abraão. Deus, Ele não é só o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Deus é o nosso Pai, que firmou a aliança e nos adotou como seus filhos. Deus é um Pai de amor, que cuida daqueles que são seus, que zela por aqueles que são seus, que é o castelo forte daqueles que são seus. Não poderia deixar de citar aqui o nome de Deus que é citado no texto, o Senhor dos Exércitos. Que exércitos são esses? O Senhor que controla todo o exército dos céus e da terra. O Senhor que tem domínio sobre todas as coisas, autoridade e poder. Assim como um general ordena aos seus soldados para fazer determinadas funções, o Senhor ordena para os céus e a terra que cumpram o seu propósito, o seu decreto, e eles lhe obedecem. O Senhor controla todas as coisas, irmãos. Observe que o texto fala aqui
que Deus ajudará a essa cidade desde o amanhecer. Deus é um Deus cuidadoso, Deus está no meio do seu povo, Deus é o Deus poderoso. Nós cantamos hinos que falam sobre isso. Nós cantamos: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importa comigo também. Tu és tremendo. Irmãos, esse é o nosso Deus soberano. Se nós refletirmos naquilo que nós cantamos, nós vamos ver a profundidade daquilo que nós cantamos ao Senhor. Esse é o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o inferno nas suas mãos. Os demônios estão debaixo da sua autoridade. Os céus e a terra se dobram diante do Senhor. Ele os fez pela sua voz e eles obedecem. O ser mais obstinado é o ser humano que não quer se dobrar ao seu Criador, quer negar o seu Criador, mas ele continua no seu trono eterno. E o que Deus fez? E o que isso significa para nós, irmãos? Deus livrou o povo de Israel. Nós lemos isso. Deus cuidou da história da redenção. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para que pudesse, na sua humanidade, nos substituir na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Deus nos ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus enviou o seu Espírito para que nos convencesse da nossa própria maldade, do pecado, da nossa injustiça e nos convertesse ao Senhor. E Deus continua nos guiando, nos santificando para o dia que nós encontraremos a Ele na glória. O Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Observe as obras do Senhor na história da redenção. Agora, observe as obras do Senhor, contemple as obras do Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós cantamos aqui quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Diz uma de cada vez. Você vai ver que você vai ficar de boca aberta, é o que o hino diz. Irmãos, o Senhor cuida de nós, toda a nossa existência. Por mais que a nossa vida seja considerada difícil aos olhos humanos, Ele tem nos sustentado. E Ele nos sustentará, porque Ele está no meio do seu povo. Ele é um Deus zeloso pelo seu povo. As obras do Senhor nos mostram e nos lembram do seu poder e cuidado. O salmista faz questão que nós nos lembremos dos atos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar dos atos do Senhor todos os dias da nossa vida. Deus é poderoso. Ele acaba com uma guerra sem nem mesmo precisar que o povo lute. O povo luta de joelho e Deus vence a guerra. O povo ergue as mãos para os céus, rendidos a Deus, e Deus submete as nações ao seu comando. Enquanto os reis da terra e os governos humanos, como fala aqui o texto, que eles gritam, né? Vamos ler aqui certinho como que o texto diz. As nações se enfurecem e os reinos se abalam. Ele levanta sua voz
e a terra se dissolve. Os reis da terra esbravejam, gritam, tentam ganhar no grito, fazem tentar colocar o seu poder pela força, mas o Senhor não cai. Ele não precisa gritar, ele não precisa ir nesse mesmo jogo. Ele fala, a sua voz dissolve as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é poderoso. E quando nós meditamos naquilo que Deus fez, nós podemos descansar mais, ver que verdadeiramente o salmo está certo. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, se você é filho de Deus, morada do Santo Espírito do Senhor, Ele te consolará quando você mais precisar. Ele está no meio da sua igreja. Deus continua no meio do seu povo. E daí o salmista nos chama para o ponto central. Nos parece que Deus toma a caneta da mão do salmista e escreve o versículo de número 10, né? Deus falando conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O próprio Deus declara. Gente, aquietem-se. Calma aí. Os jovens falam, né? Keep calm. Aquiete-se. Sabei que eu sou Deus. Que eu sou exaltado nos céus e sou exaltado na terra. Eu sou exaltado entre as nações. Irmãos, devemos aquietar o nosso coração no Senhor. Eu sei que a gente está passando dias difíceis. Essa semana a gente estava conversando em casa. Essa quarentena está nos deixando louco dentro de casa, né? A gente começa a esquecer que em fevereiro a gente era livre para andar, né? A gente começa a só lembrar daquilo que nós estamos passando hoje. Nos lembremos, nos aquietemos no Senhor. Ele há de restaurar a nossa sorte. Ele está cuidando de nós. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus da aliança é o nosso refúgio. O Senhor Jesus Cristo é a nossa fortaleza segura. Quando o texto nos fala aqui sobre terremotos, sobre maremotos, sobre eventos, nós vemos nos nossos dias acontecendo alguns deles reais, né? Sinais, irmãos. Jesus vai voltar amanhã? Não sei. A palavra de Deus, inclusive, nos fala para que nós não marquemos data nem hora, porque isso é cabido apenas ao Pai. Mas uma coisa ela nos diz: olhai os sinais. Ninguém será tido como inocente, como alguém que, puxa, eu não sabia, que eu nunca tinha percebido. Irmãos, os montes estão tremendo. As doenças, as pestes estão surgindo, coisa que a gente nunca tinha presenciado. O Senhor nos alerta o mundo, que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele cumprirá a sua promessa. Confiemos no nosso Deus. E nisso eu termino esse sermão, com essas duas aplicações. A aplicação principal do texto: confie no Senhor, seu Deus. Confie que aquele que entregou o seu próprio Filho por amor de nós, não nos daria consigo todas as coisas? Irmãos, a obra do Senhor é completa em nós. O sacrifício de Cristo é muito mais valioso do que nós podemos pensar. Ele é tudo para nós. Confie no Senhor nosso Deus, o Deus da aliança,
que está sempre no meio do seu povo, que Ele cuida de nós no hoje e nos levará futuramente para novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá dor, problemas, nem choro. Sei que chega uma hora que a gente cansa, mas renove as suas forças no Senhor nessa confiança, no Deus da aliança. Confie e aprenda a meditar na palavra do Senhor e a orar ao Senhor, dependendo simplesmente do poder do Senhor. Quando nós desviamos os nossos olhos da nossa fortaleza, nós vamos ver a nossa miséria e que estamos prestes a ser destruídos. Mas é o Senhor quem nos livrará. Nele nós estamos guardados. Segunda aplicação. Veja se você faz parte do povo de Deus. Se você faz parte da igreja de verdade. Pois Deus cuida do seu povo. Ele cuida da sua igreja. Ele está presente na sua cidade, onde os seus filhos habitarão. Se você não está em Cristo, meu amado, minha amada, você tem razão de temer mesmo. Se achegue ao Senhor em arrependimento e fé, pois assim você, como Lutero, entrará nesse castelo inviolável. Amém? Antes de nós orarmos e já terminarmos, darmos encerramento ao culto, gostaria de lembrar os irmãos que hoje à noite nós teremos ceia. Então nós convidamos a amada igreja para participar da ceia aqui no templo presencialmente. Tá? Se coloque em pé onde você estiver, seja aqui, seja aí na sua casa. Eu peço perdão para os irmãos de algumas leituras atrapalhadas hoje, mas meu óculos quebrou ontem à noite, a lente, daí dificultou um pouquinho. Mas vamos orar ao Senhor nesse momento. Coloque seu coração diante desse trono de graça, de onde flui rios de graça, onde o Senhor está. Senhor, nós carecemos de Ti, Senhor, do Teu poder, do Teu cuidado, Senhor. Somos pequenas ovelhas no Teu rebanho, Senhor, que dependemos do grande pastor das ovelhas a nos guiar pelos pastos verdejantes. Mas obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nessa manhã nos renova, Senhor, a confiança que o Senhor é nosso castelo forte, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, e por isso não temeremos, Senhor. Pai, somos homens de pequena fé. Muitas vezes, no meio de todo esse cenário que a gente vive, o nosso coração fica triste sim, Senhor. Mas entregamos isso a Ti, Senhor. Não queremos dizer que nós não nos sentimos abalados muitas vezes, Senhor, mas que nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, confiando no Senhor, que o Senhor há de cuidar da Tua igreja, o Senhor há de cuidar de cada um dos irmãos, das nossas famílias. O Senhor é o nosso Deus, o Deus forte, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Pai. O Senhor moverá os céus e a terra, o Senhor ordena aos seus anjos, ministradores das bênçãos do Senhor a nós, Senhor. E o Senhor zela pelo Teu povo. Senhor, obrigado, Senhor, por ser nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sermos Teus filhos, Senhor. Podermos contar com Teu invencível poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Invencível poder que nos levará para junto de Ti, Senhor. Pois venceremos, inclusive, a morte pelo sangue, sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus, Senhor. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Renova a nossa confiança em Ti, a nossa alegria no Senhor, Pai. Renova as nossas mentes a ver tudo que o Senhor já fez por nós e continua fazendo, Senhor.
Aviva nossa fé, Senhor. Não deixa que nenhum dos teus se perca, Senhor. Nenhum esfrie na fé, Senhor, nesse momento, mas que os nossos corações estejam firmes na rocha, Senhor, na confiança no Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador e eterno, Deus invencível. O teu amor, Senhor, a graça suficiente e salvadora de Cristo Jesus e a presença consoladora do Santo Espírito do Senhor nos aperfeiçoe, Senhor, nos guarde, Pai. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado, Senhor. Renova, Senhor, o mais íntimo do nosso ser. E que essa verdade não seja só uma verdade cognitiva, um conhecimento intelectual, mas que essa palavra atinja o âmago do nosso ser, a nossa alma, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, faça essa obra em nós, Pai. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo, na graça do Senhor.